Olá, pessoal. Esse é o Stone Talk, o podcast da Grande Stone, diretamente na Marmomac Brasil, a maior feira de rochas naturais das Américas. Chegou a hora de unir arquitetura, design, matéria-prima, em bate-papos com protagonistas do nosso setor. Por essa mesa passaram arquitetos, designers, distribuidores, parceiros em conversas abertas, descontraídas e principalmente relevantes. Aqui a gente fala a língua de quem vive o dia a dia das rochas naturais. E você, se é apaixonado pelo universo das rochas naturais como eu, chegou a hora da informação de qualidade. Eu sou o Ronald Sclave e comigo aqui Marcos Pimenta. Ele está há 5 anos no mercado de rochas naturais e assumiu a marmoraria Marmoflix, que se destaca em São Paulo e no Brasil, por atender clientes de alto padrão e personalidades como Felipe Tito, Dilcinho, Mariano, Yudi Tamashiro, entre outros. Como fruto desses serviços prestados, hoje a Marmoflix é reconhecida como a Marmoraria das Estrelas. Meu caro Marcos Pimenta, que bom tê-lo aqui, de Taboão da Serra para o mundo. Me conte como é que é essa história, como é que o sorvete leva a rocha, conta pra gente. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente tem um início aí muito novo, né? A gente é muito jovem no mercado. E a gente conseguiu atingir um público, como você acabou de ler aí, alguns artistas, alguns famosos. E isso trouxe uma relevância muito grande para mim como marmorista, que começou no picolé. Então, o meu empreendedorismo comecei como que se diz, humilde, vendendo picolé ali, bem humilde, sabe? A gente fabricava no quintal, na garagem de casa e saía para vender naqueles carrinhos. E eu tinha certeza absoluta que não era aquilo que eu queria pra minha vida, não era aquilo que o futuro que eu desejava pra mim e toda a minha família. E aí, como que eu saí do picolé pra pedra, né? Não tem muito a ver uma coisa com a outra. Entre essas idas e vindas de verões, no inverno, picolé em São Paulo, a gente não consegue vender. O sorvete, inclusive, ele é criado pra se consumir no frio, né? Mas em São Paulo, a cultura, no Brasil, aliás, a cultura é que se consome somente no calor. E aí, em um dos invernos, sem ter como trabalhar, sem ter como sair pra rua pra poder vender, em casa, eu decidi fazer uma pequena reforma. E aí, a gente em casa, olha pra um lado, vou reformar. Foi muito o que aconteceu na pandemia, né? A galera em casa reformou mais. Então, em casa, eu falei, vou fazer uma reforma, uma pequena reforma mesmo. A gente era muito simples, uma família muito humilde, então era uma reforminha muito pequena. E aí, numa dessas, eu precisei de uma pia. E aí fui até uma marmoraria. E aí precisei comprar uma pia, sei lá, 1,50 m aí, verde Ubatuba, hoje um dos materiais mais simples que a gente tem. E pô, aí ali começou a minha dor de cabeça, cara. Ali o pessoal não entregava, a gente ia, cobrava e não entregava. Até que um dia o proprietário, gente boa demais, conhecia, era amigo da família a vida toda. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, Marcos, cara, eu tô meio enrolado com isso aqui. Pra gente entregar a sua obra, eu preciso vender uma outra, e assim a gente vai indo, o dinheiro que você já me pagou, eu já entreguei uma obra, e agora para entregar a sua, eu preciso vender uma outra novamente. Então ele foi bem sincero, era um amigo. Você não tem interesse de assumir isso aqui, não? Eu tô querendo vender essa marmoraria. Deu, pô, como assim vender uma marmoraria? Uma que eu não tenho dinheiro para comprar e outra que eu não entendo, eu nunca tinha parado para pensar no mercado da marmoraria. Só que é engraçado que quando eu comecei a fazer a reforma na minha casa, eu sou um cara que eu sempre gostei de obra. Meu pai era pedreiro, então eu era ajudante de pedreiro. Na infância eu detestava que meu pai me obrigava a ir trabalhar com ele, né? E aí em casa, quando eu comecei a fazer aula, eu falei, pô, eu acho que eu vou mexer com obra, porque o sorvete não vai me tirar de onde eu tô e aonde eu quero chegar, o sorvete não vai me levar. E aí, só que eu também nunca tinha pensado na marmoraria. É engraçado que quando eu chamei a marcenaria, veio o marceneiro medir, eu falei, pô, marcenaria dá dinheiro, hein? O cara é caro pra caramba, acho que marcenaria é legal. Então eu fiquei meio nessa, mas não tinha parado pra pensar em marmoraria. E aí nisso, quando ele começou a me falar da marmoraria, ele me levou nos cantos assim, eu me lembro como ele me levou nos cantos e começou a mostrar uns pedaços de pedra. A marmoraria tinha muito pedaço de pedra. E ele falou, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma soleira. Uma soleira dessa aqui, R$250. O meu picolé era 25 centavos. Porra, o negócio já tá melhor, né? 100 vezes mais. Então, de uma soleira de R$250, o meu picolé na época era 25 centavos. Eu falei, pô, o business já é bem diferente. O business já tá acima. E aí, quando ele me falou de comprar essa marmoraria, eu meio que levei a sério. Eu fui pra casa, comecei a pensar no mercado, comecei a estudar sobre isso. Falei, porra, meu pensamento foi exatamente isso. Falei, nem que seja quando você morre, você precisa de uma pedra, que é uma lápide, né? Então, todo mundo precisa de pedra. Se porventura ele não tá conseguindo avançar no mercado, é porque talvez
faltou alguma coisa ali na caminhada do trabalho. Eu acho que se a gente fizer um trabalho correto, trabalhar de uma forma justa, uma forma mais certinho, eu acho que tem mercado, porque a construção civil não para, não é sazonal. Eu vindo do sorvete que era sazonal. Falei, eu acho que é isso. Voltei na marmoraria dele e falei, olha, não tenho dinheiro, não tenho como comprar, não entendo do mercado, mas você quis me vender, agora você vai ter que me vender. Aí fiz ali uma breve negociação, fiz umas propostas meio absurdas na época. Eu não tinha dinheiro para poder comprar, mas eu fiz algumas parcelas e no meio dessas parcelas eu dava um carro da minha mãe. Nossa. Sem ela saber, né? Eu tava negociando, mas não tinha contado pra ela ainda. E aí, porque ela era a única que tinha um carro quitado, então eu dei o carro dela como parte de entrada e fiquei parcelaria o restante. E aí isso foi numa quarta-feira, ele me daria a resposta na sexta. Sexta-feira, em torno de umas 11 horas da manhã, me ligou e falou, meu, é o seguinte, a marmoraria é sua. Pô, naquela hora, eu falei, arrumei uma dívida pra pagar e não sei trabalhar nesse mercado. Mas eu sempre fui um cara muito curioso. Então ele me prometeu ficar me ajudando nas primeiras semanas ali pra poder me ensinar como que eu ia cobrar, como que isso era cobrado, se era metro quadrado, se era por chapa, enfim, eu não sabia nada. E aí eu assumi a marmoraria, numa segunda-feira assumi, ele começou a me ensinar algumas coisas. Na verdade eu não comprei uma marmoraria, eu comprei um sonho e um know-how. Não tinha marmoraria, era um quadradinho pequenininho com uma serra bem simples e 2 maquitas era o que tinha. Então não comprei uma marmoraria, eu comprei um sonho e um know-how. Alguém queria me ensinar a ter uma marmoraria. E aí ali eu assumi a marmoraria, comecei a fazer um trabalho, a gente não tinha orçamentos, eu precisava entrar nesse mercado, e aí vai daqui, vai dali. Eu comecei do menos zero, não foi nem no zero, eu não tinha a grana para pagar a prestação ou a semana seguinte, que o pessoal na época trabalhava por semana, dos nossos colaboradores. E aí foi meio que na cara e a coragem mesmo. Eu lembro que a primeira obra que a gente vendeu era algumas soleiras de branco prime, a gente nem trabalha mais com esse material, para um hospital que seria faturado para 15 dias, enfim. E aí, Deus foi tão bom. Na época eu não tinha dinheiro para comprar essa chapa, peguei dinheiro, um cheque emprestado, comprei o material, cortei, entreguei. Deus foi tão bom que quando eu entreguei, que eu voltei, o engenheiro me ligou, falou que não precisava mais faturar, que já faria o pagamento. Pronto, eu já estava capitalizado. Capitalizei, comprei ferramentas novas, guardei um dinheirinho e comecei a trabalhar. Era, acho que coisa de R$5.800 na época. Para quem vendia picolé a 25 centavos, R$5.800 era equivalente a 5 milhões e meio hoje. Então era... Você vê como que as coisas... Você muda a percepção de valores financeiros dependendo de onde você está enxergando, né? E aí entreguei essa obra, ele me pagou, comprei algumas ferramentas, pronto, ali eu já estava capitalizado, mas eu precisava da sequência. E a marmoraria não tinha um nome no mercado, era uma marmoraria pequenininha de bairro. O nome já era Marmoflix. E aí depois eu descobri o porquê do nome, no final. E aí não tinha nome, não tinha nada. E a gente precisava entrar no mercado, chegava numa obra, orçava, perdia o orçamento, e aquilo ia meio que entristecendo a gente. Até que um dia fui chamado para fazer um orçamento num condomínio novo, próximo à empresa. E aí lá, como que eu entrei no mercado, né? Lá eu fiz o orçamento, aí eu vi que era uma menina muito legal, muito gente boa, a gente começou a bater papo ali, meio que se conectou. Eu falei pra ela, eu vou fazer um negócio com você, você topa fazer um desafio comigo? Ela, o quê? Eu falei, ó, era um condomínio novo, né? E eu falei, pô, preciso entrar no mercado de alguma forma. O que você quer? O que você precisa? Eu falei, e se eu fizer pra você a preço de custo? Isso aqui, esquece esse orçamento que foi te passado. E a única coisa, se você gostar, tá? Não é uma permuta. Se você gostar e achar que foi tudo muito bom, você me indica no grupo do WhatsApp do condomínio. Foi a forma que eu achei de... Na época eu não entendia de tráfego pago, a gente não tinha Instagram da marmoraria porque era muito nova, então a forma que eu encontrei foi essa. E ela falou, eu topo. Aí eu fiz a obra dela a preço de custo, ela começou a me indicar nos grupos de WhatsApp, ela gostou da obra no geral. E aí, depois disso, eu fiquei 1 ano dentro desse condomínio e aí foi que eu peguei tração. E aí eu comecei a pegar uma obra atrás da outra, e aí eu peguei tração financeira, e aí a empresa começou já a andar. Curioso como sou, aí mais ou menos com 6, 7 meses de marmoraria, o que aconteceu? Alguém chegou pra mim e falou assim, você vai na feira de Cachoeiro? O que é feira de Cachoeiro? Pô, é a maior feira de rochas ornamentais do país, uma das maiores do mundo, onde os marmoristas se encontram e tal. Fui na internet pesquisar, encontrei a feira, e faltava, sei lá, nem 10 dias pra feira. Achar hotel é um sonho em Cachoeiro nessa época, né? Não acha.
Aí fui pesquisar, não encontrei hotel, não encontrei nada. Falei, mas eu vou mesmo assim. Lá eu durmo na rua, eu só quero ir pra essa feira pra poder entender. E aí foi onde eu fui parar na Feira de Cachoeiro. Cheguei na quarta-feira, a feira começa a ter, cheguei na quarta. Com esperança, ligando em inúmeros hotéis ali, eu já tava decidido a dormir na rua, mas eu não tava levando tão a sério isso, né? E aí, sei lá, no sexto hotel que eu liguei, alguém tinha desistido, eu encontrei uma vaga. Fui lá, deixei minhas coisas, larguei tudo lá, fui pra feira. E aí lá começou o grande network da Marmoflix. Foi muito que... Você imagina, você chega num evento dessa magnitude, lá é muito mais gente, e aí você não conhece nada, nem ninguém, sozinho, você não tem quem conversar, você não entende do mercado, porque fazia meses que eu tava ali. Então você chega meio que com um sonho e cheio de coragem, né? E aí entre um stand e outro, alguém me perguntou se eu queria conhecer uma pedreira. Pô, conhecer uma pedreira era meu sonho, porque quando a gente assumiu a Marmoflix, na minha mesa, na parte de trás, tinha um quadro de uma pedreira, e eu olhava aquilo e falava, pô, um dia era pedreira de Carrara, inclusive. Um dia eu queria conhecer uma pedreira. Quando essa pessoa me fez o convite, na hora passou um filme assim, falei, quero ir. E aí no dia seguinte ela me deu o endereço, no dia seguinte eu fui até a indústria, e aí lá eu de verdade tive um verdadeiro... dentro dessa indústria eu fiz um... Como que eu posso dizer? Tua pós-graduação. Pós-graduação das rochas. Cara, ali eu via pessoas falando de pedra, e eu falo que esse cara, ele foi o meu mentor, assim, mesmo que sem querer, porque eu conheci ele naquele dia. Só que Deus foi tão bom na minha vida que a gente saiu pra ir pra pedreira em alguns carros, e eu fui no carro dele. O saudoso Otto Carneiro, houve um acidente de helicóptero ano retrasado na Feira de Vitória. E aí eu fui no carro com ele começou a perguntar a minha história. Eu falei, pô, tenho 6 meses de marmoraria dele. Aí na hora ele até brincou, falou assim, pô, fizeram o filtro tá errado. Como que me coloca um cara que tem 6 meses de marmoraria pra visitar uma pedreira? Teoricamente ele não vai ser um cliente agora, de imediato, né? E aí ali ele começou a conversar e ele falou, pô, me vejo muito em você, um cara com 6 meses de marmoraria já numa feira. Aí você caiu aqui dentro de uma pedreira, você vai hoje conhecer um monte de gente que veio almoçar com a gente na indústria. E ali eu tive uma verdadeira de uma mentoria, a forma que ele falava de pedras, e ele falava de pedra natural de uma forma assim... Ele me ensinou que a pedra natural ela é viva, que ela respira, que ela muda ao longo do tempo, mesmo que ela esteja aplicada, porque isso aqui é vivo, isso aqui respira, isso aqui tem energia da natureza. E aí, vendo o Otto falar daquela forma de pedra, e aí eu vim para São Paulo com uma bagagem já gigantesca, já falando de pedra natural como um cara que já tinha 30 anos de marmoraria. E daí é só saber se comunicar, né? Só saber se comunicar. Então, isso. não é vender pedra. Não é uma pia. É uma história. Então, quando você pega uma pedra natural, eu não tô vendendo uma chapa para colocar na sua casa. Tô vendendo uma história, um pedacinho de uma montanha que um dia sofreu pressão da terra, enfim, e eu tô levando aquilo para dentro da sua casa. Esse mercado é feito de empresas de família, empresas grandes, longevas e tal. É um bom ambiente para empreender? Cara, é assim, o segmento da construção civil no geral, ele é bom pelo fato de não ser sazonal, mas hoje a gente tem uma defasagem de mãos de obra, né? Então, empreender no segmento de marmoraria hoje é muito difícil, porque a gente depende muito da mão de obra. Então, você mexe com duas coisas que não são tão fáceis: pessoas e obra. Então, são duas coisas ali que você tem que ter aquele jogo de cintura e saber levar. Eu acho que nenhum segmento empreender não é tão fácil. E eu acho que no segmento de rochas é um pouquinho mais difícil. Nem o Senai consegue explicar o que a gente passa no nosso dia a dia. Eu queria ficar com você aqui o dia inteiro, mas eu tenho um tempo contado aqui para o meu podcast. Para a gente encerrar, para quem quer entrar e está trabalhando com sorvete, com docinho, com o que quer que seja, e entender o que essa pode ser uma oportunidade, qual é o teu conselho? Cara, eu já dei esse conselho algumas vezes. É assim, quem quer hoje empreender e fazer o negócio da forma correta, fazer o negócio acontecer, é entender que você não vende pedra, você vende sonhos, você vende experiência para pessoas que buscam um diferencial no meio de tudo que é tão igual. Profissionais que não entregam o que vende, não cumprem o que prometem. Eu costumo dizer que quando a gente faz o básico, parece um ato que a gente é um herói. Por quê? Eu vendi, entreguei, prometi e cumpri. Pô, esse cara é um herói. Não, eu só fiz o básico. É que o nosso... Hoje tá tão difícil entregar o básico que quem faz o básico se torna herói.
Muito bem. Esse é o Stone Talk aqui da Marmomac Brasil 2026, que eu vi o Pimenta, esse grande influenciador, empresário e empreendedor do setor de rochas naturais, nos deu uma aula com a sua história aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço por tudo. Até a próxima. Até a próxima.